Olha o perigo, aqui perto da área da piscina, tava aqui com meu filho, tem um outro bebê aqui, caiu um monte de coisa no revestimento do prédio. Tem que ter lá esse prédio. Isso que mata. Ai! Todo mundo já viu um vídeo assim, um prédio novo, fachada limpa, revestimento alinhado, tudo do jeito que deveria estar, até o dia que algo que parecia definitivo deixa de ser. Uma peça se solta, depois outra, e de repente aquilo que estava preso começa a cair. Essas imagens sempre causam o mesmo impacto. Elas assustam, elas viralizam e elas quase sempre vêm acompanhadas da mesma pergunta: quem errou? Quem aplicou? Quem construiu? Quem finalizou? Mas talvez essa não seja a pergunta mais técnica. Quando uma patologia aparece, ela não está começando, ela está se manifestando. A obra que aparece nessas imagens já estava pronta, o problema também. Ele só ainda não tinha se mostrado. E é isso que torna esse tipo de situação tão perigosa, porque o erro que realmente importa quase nunca faz barulho quando nasce. Ele se esconde, fica sob o revestimento, entre camadas, entre decisões que parecem pequenas demais para virar notícia. Um pouco mais de água, um tempo ignorado, uma adaptação feita para ganhar velocidade. Nada disso parece grave no dia da execução. Nada disso paralisa uma obra, nada disso gera alarme. Mas tudo isso constrói um caminho. Então, se a pergunta não é quem errou, a pergunta certa é outra: em que momento essa obra começou a dar errado? Porque quando o problema se torna visível, ele já estava se manifestando há muito tempo. A verdade é que ele começa antes, na decisão, na preparação e na execução. E é esse ponto invisível que vamos analisar. A maioria das patologias relacionadas ao revestimento cerâmico não nasce na indústria, mas sim na aplicação. Um pouco mais de água na mistura, um tempo em aberto ignorado, espessura fora do limite recomendado, ausência de dupla camada em peças maiores, base com pó, alta absorção, pressão insuficiente no assentamento, ausência de juntas para absorver movimentações naturais e a escolha correta da argamassa de acordo com a necessidade de cada aplicação. Nada disso parece grave no momento da execução. Nada disso paralisa uma obra, mas cada um desses desvios compromete o sistema. Esses desvios não estão relacionados à fabricação da argamassa ou à formulação química. Geralmente, esses desvios acontecem no momento da execução da obra. A argamassa colante não é um produto isolado. Ela não funciona sozinha. Ela não resolve tudo. Ela não compensa o erro. A argamassa colante é um sistema técnico. E como todo sistema, ela só entrega desempenho quando todas as partes trabalham dentro de um limite claro. Quando a gente fala de argamassa, muita gente imagina apenas o que está dentro da sacaria. Mas o comportamento do material nasce de combinação de fatores entre a escolha do produto correto atrelada à aplicação. Um dos primeiros pontos a serem analisados é a proporção de água. Água demais deixa a argamassa mais fácil de espalhar, mas reduz a resistência, compromete a aderência e altera o tempo de trabalho. Água de menos dificulta o contato, gera falhas e impede a correta ancoragem da peça. O segundo ponto é o tempo em aberto. Existe um intervalo seguro entre espalhar a argamassa na base e assentar o revestimento. Quando esse tempo é ignorado, forma-se uma película superficial que impede a aderência adequada. A peça até parece colada, mas a ligação já nasceu fraca. Outro fator crítico é a espessura da camada. A argamassa colante não é um material de regularização. Camadas fora do padrão criam tensões internas, dificultam a cura correta e comprometem a distribuição de carga. A ferramenta utilizada também faz parte do sistema. A desempenadeira define o volume, o espaçamento e a uniformidade da argamassa. Quando o dente é inadequado para o tamanho da peça, o contato entre base e revestimento nunca é total. A pressão de assentamento é outro ponto decisivo.
Sem pressão suficiente, os cordões não se distribuem corretamente e isso gera vazios, som oco e áreas sem aderência. A condição da base não pode ser ignorada. Pó, resíduos, irregularidades e alta absorção retiram a água da argamassa e enfraquecem o sistema desde o início. Também tem a flexibilidade. Toda estrutura sofre movimentações, dilatação térmica, retração, vibração. Quando o sistema não possui capacidade de absorver essas movimentações, as tensões se acumulam e acontecem as falhas. E por fim, o clima. Temperatura, vento e umidade interferem diretamente no tempo de trabalho, na perda de água, na formação de ligação entre os materiais. Quando todos esses fatores são respeitados, a argamassa funciona como deveria. Mas, quando apenas um deles sai do limite, o sistema inteiro começa a perder desempenho. E o problema é que essa perda não é imediata. Ela não aparece no dia da aplicação. Ela não aparece no dia seguinte. Ela fica escondida, silenciosa, até o momento em que a patologia se manifesta. E é aqui que a história que a gente viu no começo começa a fazer sentido. É difícil relacionarmos um único motivo capaz de explicar tudo. O que existe é um conjunto de decisões que, somadas, constroem um cenário perfeito para a patologia aparecer. Quando a gente analisa situações como essa, com um olhar técnico, alguns pontos se repetem com frequência. O primeiro deles costuma estar na mistura. Uma argamassa preparada com água fora da proporção ideal pode até facilitar a aplicação no início, mas compromete resistência, aderência e estabilidade do sistema. Quando a argamassa fica exposta além do tempo, em aberto, uma camada superficial seca e se forma. Visualmente, quase não dá para perceber, mas tecnicamente aquela superfície já não tem mais capacidade de aderir corretamente à peça. Em peças maiores, a ausência de dupla camada agrava ainda mais o problema. Sem a argamassa aplicada, também no verso da peça, aumentam os vazios e diminui o contato efetivo entre os materiais. Esses vazios se transformam em pontos frágeis ao longo do tempo. A pressão insuficiente no assentamento também deixa marcas. Sem a pressão adequada, os cordões não se distribuem, o ar não é expulso e a ancoragem não acontece como deveria. O clima, muitas vezes ignorado, completa o quadro. Temperatura elevada, vento ou baixa umidade aceleram a perda de água, reduzem o tempo útil de aplicação e alteram o comportamento do material. Cada um desses pontos, isoladamente, pode até não causar um colapso imediato, mas quando eles se acumulam, o resultado deixa de ser uma possibilidade e passa a ser consequência. Ou seja, quando pensamos em uma mistura correta, tempo respeitado, espessura adequada, aplicação em dupla camada e pressão correta, o método e formulação trabalham juntos. O sistema responde. O que queremos dizer é, para cada necessidade existe uma argamassa e o mesmo se aplica quando pensamos nas formulações. Para cada necessidade existe a formulação correta. E é nesse ponto que as soluções químicas da Aditex atuam. Fabricamos aditivos pensando nas necessidades dos nossos clientes. A tecnologia amplia a segurança, mas não corrige erro de aplicação. O objetivo de estarmos criando esse conteúdo, a série Patologias, é revelar aquilo que não aparece no dia da entrega da obra. É falarmos sobre patologias de uma forma dinâmica e de fácil entendimento. A verdade é que a Aditex entra quando o produto ainda está sendo pensado, na formulação, quando a argamassa ainda não existe como solução final, quando a decisão certa ainda pode ser tomada, porque é ali que o material ganha comportamento. É ali que a argamassa deixa de ser apenas uma mistura de componentes e passa a funcionar como um sistema. É por isso que a Aditex não vende apenas aditivos. Ela transmite conhecimento e entrega tecnologia. E quando a gente olha de novo para a história que abriu esse episódio, tudo começa a se encaixar. A patologia que apareceu ali não foi azar, não foi surpresa, não foi evento isolado. Ela foi consequência
consequência de decisões tomadas quando ninguém estava filmando. Toda obra conta uma história. Algumas contam histórias de retrabalho, outras contam histórias de sucesso.